Salve pessoal, beleza? Eu tô devendo pra vocês o vídeo dos nossos alevinos. Estão bem, estão todos tranquilinhos aqui. Tô com algumas dificuldades, mas ao longo do vídeo eu vou explicando pra vocês. Meu ambiente tá meio modificado aqui, eu vou dar uma geral aqui. Na verdade eu fazia os vídeos ali. Esse aquário aqui, ó, ficava lá atrás, né? Eu me aproveitava um pouquinho da luz externa, que a gente não tem uma boa iluminação. Até gostaria de gravar aparecendo esse aquário, mas a iluminação não fica ideal e como tem um sofá aqui, também eu fico sem ter onde colocar. Então, se você não conhece, esse aqui é o canal Delta Aquarismo, eu me chamo Renato Ribeiro e a gente traz sempre bastante conteúdo sobre aquarismo. Eu vou soltar a vinheta, na volta eu já vou falar pra vocês como estão os alevinos, falar um pouquinho das minhas dificuldades e tudo que aconteceu aqui, beleza? Confesso pra vocês que eu estava preocupado, mas essa foi exatamente a visão do momento que eu cheguei aqui no domingo pela tarde. Eu fiquei muito feliz. Algumas coisas me surpreenderam nesses alevinos. O desenvolvimento, eu esperava que tivesse mais ou menos por aí, mas teve uma coisa que, assim, eu fiquei um pouco de cara. A microvida, que eu imaginei que seria alimento para eles, em geral, no primeiro dia, assim, após a minha chegada, estavam intactos, aquelas copépodes, sei lá como é que chama aquilo, estavam lá tranquilamente nadando e, assim, se você observar aí, os alevinos estavam bem, eu conseguia imaginar que alguma coisa ali eles já estavam se alimentando. O aquário de camarões, ele é rico em vida, né? Então você vai ver pequenos vermes, você vai ver uma série de coisas. Aí, ó, se você olhar nesse tronco, esses pontinhos brancos são microvida, que é muito do que tem aqui. E assim, o aquário em si, eu percebi que tava muita planta e tudo mais, fiz uma poda, se você olhar nesse momento aí já tá podado, que as plantas estavam todas na superfície, mas os alevinos surpreendentemente muito bem. E eu ainda sem alimento, acabei me esquecendo de comprar os náuplios de Artemio, na verdade o cisto, para fazer a eclosão. Só que no primeiro e no segundo dia isso não me preocupou tanto. A partir do segundo dia eu comecei a ficar preocupado. Na segunda-feira eu pensei, cara, eles têm que se alimentar. Até coloquei uma ração moída na seringa ali, fiz quase que uma papinha, né? E joguei no aquário, eles não apresentaram interesse algum. Eu coloquei uma quantidade mínima ali. Até imagino que isso possa fazer mal se eles comerem a ração, principalmente se comer uma quantidade grande. Acredito que o organismo deles não seja preparado para esse tipo de alimento, né? Então isso aí, cara, me gerou muitas preocupações com questão dos meus alevinos, se eles iriam sobreviver e tudo mais. Estive na Aquabase na terça-feira à noite, não consegui encontrar os cistos de Artemia também, e minha preocupação só aumentando. Aí eu decidi fazer o tal do infusório, né? Infusório, não sei exatamente como é que chama. Como opção de alimento para eles. Mas eu fiz assim, confesso para vocês que sem acreditar muito que isso aí ia me servir como alimento e que ia até funcionar, né? Enquanto isso eu encontrei aqui larvas de mosquito. Tava já meio que... Eu tinha deixado potes com água justamente para isso. Mas mais uma vez os alevinos me surpreenderam e eles não dão conta de comer larvas de mosquito. Para quem não conhece, para quem não vê normalmente alevinos principalmente de ciclídeos americanos, eles nascem muito mal formados e nascem muito pequenos. Se você comparar ele com um alevino de molinésia, de guppy ou de algum poecilídeo, você vai ver que a diferença é brutal entre eles. Então, assim, fiquei nessa preocupação de alimentar, mas a princípio não vi mortes. Eu sei que numa criação, assim, principalmente amadora como a minha, é bem natural que a gente tenha perdas, né? Às vezes até perdas em massa, às vezes até perder metade dos alevinos de uma vez só. E isso aqui, felizmente, ainda não aconteceu. Ontem eu consegui dar uma olhada ali na minha criação de infusórios, né? Mas assim, imagino que não estava pronto ainda, que assim, eles iam ficar mais um dia aí sem se alimentar e eu tenho que quebrar minha cabeça aqui para resolver o mais rápido possível. Mas assim, os alevinos muito bem, o aquário também eu imaginei que pudesse subir demais a carga orgânica com a quantidade dessa de alevinos, só tinha camarões neocaridinos,
Mas ocorreu tudo bem nos dias que eu estive fora e nesses dias subsequentes. Agora eu vou começar um ritmo mais pesado de TPAs, talvez até TPA todo dia, com água limpinha, tratada, usando bons produtos, né? Aquela coisa que a gente faz, mas com mais cuidado ainda por se tratar de alevinos, né? De peixes bem jovens, não chegam nem a ser jovens peixes, né? São quase que larvas, né? São minúsculos. O desenvolvimento dele está muito aquém do que vai ser um dia. Então isso aí me gerou algumas preocupações. Mas assim, hoje eu tentei alimentar com um infusório. Eu acreditava piamente que não tinha nada ali, mas eu já consegui perceber uma movimentação diferente. Exatamente nesse momento aí, ó, parece que eles estão se alimentando. Joguei com seringa ali, coloquei uma quantidade mínima mesmo, porque a gente sabe que é bem sujo aquilo ali. Não é sujo, né? Na verdade são micro-organismos que dão em coisas em decomposição. Não quer dizer necessariamente que é muito sujo, mas se eu jogar uma grande quantidade nesse aquário, é bem provável que eu vou ter grandes perdas aí, né? Então é bom sempre tomar um cuidadinho ali. A água que eu vou fazer a TPA, eu vou tentar igualar a temperatura. Ó, eu jogando mais um pouquinho de infusórios ali. E eu percebi, dá pra perceber claramente que a movimentação deles muda, não fica mais aquele nado ali, quase que em cardume, quase que um ao lado do outro. Não, eles ficam ali na superfície caçando alguma coisa. Talvez já tenha alguma coisa mesmo ali no meu infusório. Eu nem vou mostrar pra vocês como eu fiz, porque eu vou aguardar um pouco mais pra ver se realmente está dando certo ou se é uma impressão minha, que pode ser. Acredito que pela manhã, eu vou conseguir ter as artêmias aqui. Eu já dei uma conversada com uma loja que faz entregas e é uma coisa que não tinha me ocorrido, porque senão eu já tinha pedido no primeiro dia e simplesmente não lembrei dessa possibilidade. Então, foi mais para dar essa satisfação aí de como estão nossos alevinos. Espero que o desenvolvimento deles continue muito bem. Pelo menos até aqui tá muito bem, obrigado, não tenho do que reclamar. Os bichinhos estão tranquilos, assim. E só pra lembrar, meus camarões estão todos muito bem. Assim, eu imaginei que tinha havido perdas, porque o aquário estava tão cheio de plantas que antes de eu fazer a poda, eu praticamente não estava vendo nada dentro do aquário. As plantas de superfície tinham tomado conta de tudo, eu dei uma diminuída nelas ali, até para não atrapalhar a oxigenação, né? Elas impedem aquela quebra de tensão na água. E assim, o aquário em si parece um ambiente muito saudável. Os alevinos começam a querer esboçar uma cor, eles ainda não estão rajadinhos, como normalmente ficam os alevinos de ciclides em geral, principalmente Severo Verde, o próprio Cribensis também, ele fica mais rajadinho, eles estão apenas com as primeiras manchas aparecendo. Vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês darem uma olhada no desenvolvimento deles. Aí eu acho que eu vou conseguir focar um pouco melhor e vocês vão conseguir ver. Os bichinhos estão bonitinhos, estão bem bacanas. Uma experiência sempre muito legal de reprodução. Sempre falo isso, sempre falo que é interessante a gente ter esse tipo de experiência que agrega muito conhecimento a gente. É uma curva de aprendizado muito grande. A gente tá ali preocupado em desenvolver os bichinhos. E se você gosta do nosso conteúdo, esse aqui é o canal Delta Aquarismo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto e valeu!